Fala pessoal, tudo bem? Professor Alain na aula. Vai começar hoje então falando um pouquinho sobre os Estados Unidos da América e a formação de uma potência. Mas antes de começar, solta a vinheta! Nesta aula a gente vai ver então um pouquinho como foi a construção do Império Estadunidense. Deus não criou este país para que fosse uma nação de seguidores. Os Estados Unidos não estão destinados a ser apenas um dos vários poderes globais em equilíbrio. Os Estados Unidos devem conduzir o mundo ou outros o farão. Mitt Romney, em 2012, fez esta frase. Ou seja, o que ele está querendo falar? Que os Estados Unidos têm que dominar o mundo. Ou seja, eles não estão ligando para os outros não, desde que eles é quem domine. No século XX, os Estados Unidos da América é considerada a maior potência mundial. Ela apresenta supremacia econômica, política e militar. Ela influencia significativamente nas questões econômicas, políticas e culturais. Foi o primeiro país a se tornar independente no continente americano em 4 de julho de 76, que é a data oficial que eles comemoram, tá? Mas a declaração da independência ela só foi reconhecida pelo Reino Unido depois do assinado do Tratado de Paris em 83, ou seja, 7 anos depois. Durante esse período houve guerra entre os Estados Unidos e o Reino Unido. Antes da sua independência, o território já dos Estados Unidos, que eram as 13 colônias, sofreu investidas constantes da Espanha e de outros países, como França e Holanda. Os espanhóis exploraram a região da Flórida, do Texas, do Novo México, do Arizona e da Califórnia até meados do século XIX. Em 1623 a 1624, os franceses instalaram-se nas regiões centrais, limites com o Canadá. Na mesma época, os holandeses fundaram colônias na porção leste, sendo a mais famosa que deu origem à cidade de Nova York. Benjamin Franklin foi fundamental na configuração inicial do território dos Estados Unidos. Ele era um religioso calvinista e foi um dos líderes da Revolução Americana. Em 1748, Benjamin Franklin, que era um jovem, ele deu esse conselho aos jovens: recordar que tempo é dinheiro, recordar que crédito é dinheiro, o dinheiro pode gerar dinheiro e tua prole, filhos no caso, podem gerar mais. O caminho da riqueza depende principalmente de duas palavras: diligência e frugalidade. Isto é, não desperdice tempo nem dinheiro, mas emprega da melhor maneira possível. Quem ganha tudo que pode honradamente e guarda tudo o que ganha, efetuando os gastos necessários, sem dúvida alguma chegará a ser rico, se este ser que o governa o mundo. A quem todos devemos pedir a bênção para as nossas empresas honestas, não determine o contrário na sua sábia providência. Ou seja, aqui ele fala sobre diligência, né, que é urgência em fazer, né? Então você tem que fazer as coisas e de forma urgente, correta. E frugalidade é simplicidade, ou seja, para você ter dinheiro você tem que fazer o dinheiro acontecer, trabalhar de forma honesta, sem gastar muito e rezar aí para que Deus também te abençoe. É esse o conselho que ele deu lá em 1748. E essa frase é conhecida, time is money, né? Expansão e formação da potência. Bem, os Estados Unidos, tá, e a sua expansão, ela se deu de algumas formas. Vejam só. No fim da Primeira Guerra Mundial, no início do século XX, os Estados Unidos emergiam como principal potência e eixo de organização capitalista. No fim da Segunda Guerra Mundial, após a decadência das antigas potências coloniais europeias, a descolonização afro-asiática e o surgimento da União Europeia como superpotência. No fim da Primeira Guerra Mundial, então, a gente tem dois momentos aqui. Os Estados Unidos despontava como potência, né? Ele estava ali, não trabalhou efetivamente na Primeira Guerra Mundial, mas ajudou de forma significativa, com suplementos e outras coisas. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos emerge como potência porque as potências europeias estavam todas destruídas. Então ninguém mais conseguia rivalizar, a não ser a União Soviética. A hegemonia estadunidense
transparecia nos setores econômicos, militar e diplomático. Ou seja, os Estados Unidos mandavam, não tinha como, era evidente isso. E depois da Segunda Guerra Mundial, o dólar passa a ser a moeda universal e os Estados Unidos passaram a ser credor dos maiores países ocidentais. Ou seja, os Estados Unidos emprestava dinheiro para todos os países, né? O Plano Marshall foi exatamente isso. Quem não sabe o que foi o Plano Marshall, dá um Google aí depois, tá bom? Expansão e formação da potência. A expansão norte-americana ela se deu em 3 períodos, tá? A primeira etapa é o expansionismo interno, ou seja, dentro do território dos Estados Unidos. Isso aconteceu nos séculos 18 e 19, eu vou mostrar mais para frente como que foi. Depois nós tivemos a segunda etapa, que é o expansionismo continental e oceânico, últimas décadas do século 19 até a Segunda Guerra Mundial. Também vou mostrar na próxima etapa para vocês. E por último, que é o expansionismo planetário, depois da Segunda Guerra Mundial até o momento, que é atingir a Lua e outros planetas. Expansionismo, doutrinas e corolários. Então, como eu falei para vocês, vou mostrar como que foi a expansão norte-americana. Primeiramente, deixa eu achar aqui, o território inicial dos Estados Unidos nós chamamos de 13 colônias, que estava aqui a leste. Esse é o primeiro território norte-americano, tá bom? Depois ele foi expandindo rumo ao oeste. E depois ele foi expandindo para ilhas ultramarinas nessa região e nesta região. O expansionismo interno no século XIX e o processo de povoamento do oeste tiveram por fundamental as ideias conhecidas como Destino Manifesto, que traziam por meio da obstinação e da religião o desejo expansionista e justificavam a ocupação territorial. Segundo essa ideologia, os descendentes dos colonos eram escolhidos por Deus para ocuparem as terras. Ou seja, o Destino Manifesto dizia que eles estavam ali e que era vontade divina que eles colonizassem o resto do país. O presidente americano James Monroe, tá, fez aí a sua doutrina baseada no Destino Manifesto e ele dizia o seguinte: a América é para os americanos. O que ele queria, tá? Ele uniu 3 princípios básicos. O primeiro princípio básico era a não criação de novas colônias europeias, tá bom? Na América. Segundo, era sem interferência europeia nos assuntos americanos. E o terceiro princípio era que os Estados Unidos não participaria mais em assuntos europeus, em guerras europeias, tá? Então isso era a doutrina do presidente James Monroe. E em seguida vinha o próximo presidente, o Colorário Polk. Quem foi Polk, tá? Ele foi um dos presidentes norte-americanos, James Knox Polk, tá? E ele dizia o seguinte, que se algum outro país ou algum outro estado quisesse se anexar aos Estados Unidos, isso seria aceito. Inclusive, nesse período, os estados do Texas, do Novo México, do Colorado, de Nevada, Utah e Califórnia foram anexados aos Estados Unidos graças a essa doutrina, esse corolário Polk. Bem, como que se deu o expansionismo continental e oceânico? Depois que os Estados Unidos avançou rumo ao oeste, como eu mostrei para vocês, né, eles saíram da parte leste das 13 colônias e foram indo rumo ao oeste, eles saíram do Oceano Atlântico e chegaram no Oceano Pacífico, via terrestre. Aí eles começaram a expansão oceânica. E como que se deu isso? Lá em 1898 eles começaram a anexar as ilhas do Havaí, Guam, Filipinas e Porto Rico. Depois eles dominaram as ilhas de Samoa. Depois eles impuseram um protestado em Cuba, isso em 1901, tá? Eles iam proteger, eles não invadiram. Falaram que ali era território americano e que outros países não podiam chegar ali. Em 1903, os Estados Unidos financiou a construção do Canal do Panamá, tá? Eles construíram o Canal do Panamá, que é a parte, é o Istmo do Panamá que a gente chama, é a região terrestre que tem menor parte de terra entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. E essa construção permitiu com que navios saíssem do lado leste para o lado oeste, diminuindo aí rapidamente e significativamente o tempo de viagem. Depois eles impuseram um semi-protetorado às ilhas de São Domingos. Lá em 1912 eles ocuparam a Nicarágua e em 1916 eles compraram as Ilhas Virgem. Como que foi feito isso, tá? O presidente norte-americano chamado Theodore Roosevelt,
tá? Ele começou realmente a passear ali pelo Caribe e eles implantaram uma política chamada Big Stick, ou Grande Porrete, que dizia o seguinte: se algum outro país tentasse dominar a América, os Estados Unidos iam agir de forma bruta, descendo o pau mesmo. É essa a intenção, tá? Ou seja, o Big Stick. Essa política de Big Stick foi usada de 1901 até 1909. Então vejam só como que se deu essa expansão aí, tá? Então a gente tem aí a anexação aqui das ilhas de Porto Rico, lá em 1889. Depois as intervenções militares ou os protetorados, né? O protetorado aqui a Cuba, protetorado a Haiti, tá? Tudo isso entre 1909, entre 1901 até 1909. Bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Hoje a gente vai ficando por aqui, tá bom? Se você está acompanhando essa aula pelo meu canal, eu agradeço bastante. Se inscreva no meu canal, indique o canal para outros coleguinhas assistirem a aula. Um forte abraço e fui! Tchau, tchau!